fora de casa pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Lembrando, São Paulo só entra na Libertadores da América na fase de grupos. O time treina agora pela manhã. O Caio Maciel acompanha e traz informações fresquinhas pra gente. Caio, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jana. Bom dia para você, para o Lofredo, para todo mundo que está ligado com a gente no Sport TV News. É isso aí, quarta-feira amanheceu cheio de notícias aqui no Tricolor Paulista, né? O time se reapresentou hoje depois do empate na segunda-feira em 1-1. Com o Novo Horizontino, no Morumbi, um empate bem polêmico, mas hoje começou com algumas notícias, né? No blog do PVC, ali no site, rescindido, a informação é do PVC, né? E com isso São Paulo economizaria cerca de 6 milhões de reais em salários, em direitos de imagem, já que o contrato do Jusilei, do meio-campista, iria até dezembro de 2021. O Jusilei chegou a ser envolvido numa negociação de empréstimo com o Vasco, acabou não dando certo, aliás, deu muita polêmica, inclusive, né? O Vasco chegou a alegar que ele estava machucado, ele alegou que o Vasco não teria dinheiro para pagá-lo, enfim. O Jusilei, o fato é que ele não faz mais parte dos planos do São Paulo e teve o contrato rescindido. O meio-campista não está mais, então, no elenco, né? Quem continua no elenco, por outro lado, é o atacante Trellis, o colombiano que no ano passado foi emprestado ao Internacional de Porto Alegre, não foi muito bem lá. Esse ano voltou ao São Paulo, já que tem contrato também. Teve algumas sondagens de empréstimo, até lá da Colômbia, do time de Medellín, mas acabou que não deu certo. Aí numa conversa com o técnico Fernando Diniz, resolveram que ele vai ficar por aqui e vai fazer parte do elenco para o restante da temporada, né? Ele vai ser um dos reservas ali do Pablo, também do Pato. O Pato que não marca um gol há 6 meses do São Paulo, são 11 partidas nesse período. Existe uma expectativa muito grande em relação ao atacante. Ele já vai para o segundo jogo seguido como titular, né? Foi na última rodada. Fez 2 gols, só que os 2 foram anulados de forma injusta, né? Ele estava em posição legal, deveriam ter sido validados. Então existe uma expectativa muito grande em relação ao Pato para ele voltar a fazer gol. Até o Fernando Diniz comentou isso, que teria sido importante se os gols tivessem sido validados, para dar uma moral para o atacante que está precisando, né? Ele que, apesar de não ter feito gol e não fazer gol nesse tempo, foi aplaudido nas 2 partidas em que ele foi titular e foi substituído, já que a torcida está reconhecendo o esforço dele, né? Que às vezes ele é tido como desligadão em campo, mas ele está se esforçando bastante, está bem ligado e é uma esperança aí, Jana, né, para o ataque São Paulino, que lembrando que no ano passado o São Paulo teve o pior desempenho ofensivo de sua história. Esse ano eles querem que a história seja bem diferente. Então daqui a pouquinho abrem os portões, a imprensa será liberada em instantes para a gente acompanhar essa reapresentação do Tricolor Paulista. Como você falou, tem pela frente o Santo André fora de casa no domingo. O Santo André que até aqui faz a melhor campanha do Paulistão com 9 pontos, né? 3 vitórias em 4 partidas, Janaína. Obrigada, Caio. Beijo, bom trabalho para você, hein? Fabiola, Jusilei, né? Semana passada a gente repercutiu aqui, deu aquela declaração polêmica quando foi ao Vasco, fez exame médico, aí não fechou, dizendo que na verdade, o Vasco não tinha condições de pagar o salário dele. E aí agora chega a notícia de que o São Paulo está rescindindo o contrato. Complicou para o lado dele, né? O Jusilei foi bem feliz, né? Ele disse até mais, ele disse ao jornal O Dia que o Vasco deveria agradecê-lo por ele querer ir para lá. Ele foi a rescisão de contrato, né? Como o Caio disse aí, o São Paulo vai deixar de gastar 6 milhões de reais com o Jusilei. É um triste fim, né? O 2019 já foi triste porque ele foi afastado, foi treinado, inclusive foi para o Rio de Janeiro, porque o Cuca não contava com ele. Ele chegou aí para o Rio de Janeiro treinar, né, longe do elenco. Aí chega o Fernando Diniz, o Fernando Diniz reintegra ele ao grupo. Ele é utilizado pelo Fernando Diniz em 3 partidas, mas ele é substituído pelo Lisieiro. O Lisieiro foi muito melhor do que ele no esquema do Fernando Diniz. E aí o Fernando Diniz não utiliza mais o jogador. E aí, dessa temporada, o Fernando Diniz falou que não gostaria de contar com o Jusilei. Acho que é um acordo aí entre o jogador e o clube melhor para todo mundo. Ele ia ficar treinando separado, melhor que ele siga a carreira dele. E o São Paulo também já não contava com ele. A rescisão de contrato acho que é o melhor a ser feito. Só para fechar o São Paulo, Jana, sobre finalização que o Caio falou aí, né? Você vê como é que o São Paulo vive um problema maior do que a gente imagina. Para 26 chutes, 26 finalizações do São Paulo, apenas 6 vão em direção ao gol.
o São Paulo tem um problema de finalização para ser resolvido. Quer dizer, um time que é ofensivo, que tem um esquema tático ofensivo, ele de 26 chutes, apenas 6 finalizações ao gol. Quem é o técnico do São Paulo? Eu estava me lembrando aqui Quem é o técnico de do São todas Paulo? as entrevistas coletivas pós-jogo do Diniz no Fluminense ano passado. Igualzinho. Igualzinho. Então é um time que tem, sim, eu não sei exatamente, porque isso é uma questão muito técnica, muito particular do jogador, mas se repetir diversas vezes com o mesmo técnico é estranho. Você queria falar sobre o Jusilei, né? O que eu queria dizer sobre o Jusilei é o seguinte, que é uma economia, mas é um prejuízo. Porque o jogador, quando é contratado, ele tem que ser avaliado, a situação que ele vive, tudo tem que ser observado. Se tem jogador na categoria de base que pode fazer a mesma função que ele, mais ou menos no mesmo nível, se aquele valor vale exatamente o que o jogador vai apresentar. Então, assim, é uma economia agora, mas no geral é um prejuízo. E o Jusilei, nesse momento, qualquer clube está apto a pagar o salário do Jusilei, o que ele ganha agora, que é nenhum. Então, podem fazer ofertas por ele, precisa ver se alguém vai querer. Ele falou isso para mim hoje aqui no bastidor, eu falei, eu duvido que você fale isso no ar. Ele falou, esse é André o que eu Lofredo. penso. E é assim, que você vê que o universo, né, ele